gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu espero que vocês estejam ótimos. Tô muito feliz de estar aqui com vocês agora, tá? Hoje nós vamos falar sobre os tipos de linguagem. E essa aula, meu amor, é voltada para você, foi criada para você aí, né? Que vai prestar o vestibular, você que quer aprimorar, né, a sua escrita, tá certo? Então, essa aula é para você. Fica aí comigo, não sai daí não. Depois da vinheta, a gente vai destrinchar esse conteúdo aí maravilhoso que é aí os tipos de linguagem. Eu encontro você daqui a pouquinho. Estamos de volta aí. Então, vamos começar. Gente, essa aula aí sobre tipos de linguagem, eu quero falar aqui, apresentar um panorama, né, do que vai ser discutido. Essa aula a gente vai falar sobre as diferenças entre a oralidade e a escrita. Por que, Dali, que é tão importante, né? Você pode estar se perguntando por que é tão importante eu entender a diferença entre oralidade e escrita. Gente, a oralidade, ela tem as suas particularidades, né? Então, assim, nós vamos... quais são as características, né, da oralidade? A oralidade, gente, ela é mais espontânea, né? Ela é mais espontânea. Então, assim, na oralidade, a gente tem algumas especificidades. Por exemplo, enquanto eu estou aqui falando com você, eu estou mexendo as minhas mãozinhas, elas não param, né? Então, assim, a oralidade, ela tem o quê? A gesticulação, né? Quando a gente fala, a gente gesticula muito. Tem também a questão das expressões faciais, né? Então, enquanto eu falo com você, eu tô aqui movimentando muito, né? Ali o meu olho, a minha bochecha, para tentar me expressar da melhor forma possível. E aí eu te faço uma pergunta. Você, como que você conversa com os seus amigos? Como que você conversa com seus familiares? Como que você conversa numa entrevista de emprego? Deixa aí nos comentários para mim, porque eu estou curiosíssima para saber. Como que você conversa com essas pessoas? É uma maneira mais formal, informal? Provavelmente sim, né? Com seus amigos, você deve falar de maneira mais informal. Como que você fala? Deixa para mim nos comentários para eu saber, tá? Como que você interage numa entrevista de emprego? Certamente não é de uma maneira informal. Pois é. Os tipos de linguagem. No caso da oralidade, beleza? Deixa isso aí nos comentários para mim. Vamos voltar agora, focar na oralidade. Bom, pessoal, então a oralidade, ela tem essa característica, né? Ela é muito mais versátil, a oralidade, né? Então, ela tem as expressões faciais, a gente tem a questão da entonação do tom de voz, né? Então, assim, o seu tom de voz vai, dependendo de como é o seu tom de voz, né? Você pode passar uma emoção, né? Por meio da linguagem. Eu posso saber se você tá triste, se você tá feliz, se você, né, tá, enfim, qual o seu estado emocional por meio da sua voz. A oralidade, ela tem essa versatilidade, né? Então, a oralidade, ela é completamente diferente da escrita, né? Então, é isso que você tem que perceber, tá certo? A escrita, gente... Esse conteúdo, ele não é muito ensinado, ele é pouco ensinado na escola. Eu fico voltando, né? Eu sei, eu tô explicando, às vezes eu fico voltando porque eu me lembro de algumas coisas que eu acho interessante pontuar. Não é muito discutido na escola, ou pouco discutida a diferença da oralidade para a escrita. A escrita, por exemplo, o que difere dele a escrita da oralidade? Bom, pessoal, a escrita... ela tem um aspecto que é o aspecto da gramática. Então, assim, quando a gente escreve, a gente tem que seguir as normas gramaticais. E para eu seguir normas gramaticais, eu preciso compreender as regras gramaticais. Então, por exemplo, na escrita, a gente tenta aproximar, né, se aproximar da oralidade
na escrita por meio da pontuação. Por exemplo, no entanto, se eu não souber, se eu não entender como funciona a pontuação, as regras, né, portanto, gramaticais, eu vou me expressar, vou ter dificuldade de me expressar na hora de escrever, tá certo? Então, essas são as principais diferenças da oralidade para a escrita que a gente tem que notar, que a gente tem que perceber, né? Por exemplo, a questão da oralidade, né? Quando você vai conversar com uma pessoa um assunto importante, né? Um assunto sério, por exemplo, você provavelmente prefere que essa conversa seja pessoalmente, não é verdade? Pessoalmente, por quê? Para não ter ali margem para outras interpretações, a questão às vezes até da dificuldade da escrita, mas é mais a questão da versatilidade, né, que eu quero pontuar. A oralidade, ela é muito mais fluida, né? Então, as expressões faciais, o tom da voz, a gesticulação, tudo isso contribui, né, ali para a comunicação. Portanto, a opção diante de uma conversa mais séria, né, a gente optar para a questão da face a face, o tete a tete ali, o pessoal, a gente vai priorizar, porque a oralidade ela é muito mais versátil, tá certo? Níveis da linguagem, no caso da escrita, ela é mais rígida, né? Voltando de novo, a escrita ela é mais rígida, né? Então, por que ela é mais rígida, Deli? Porque a escrita, gente, ela não muda, né? Então, você, por exemplo, você vai ler Machado de Assis, às vezes você pode ter um estranhamento ali das palavras que foram colocadas, né? Dependendo do conto, né? Do Machado de Assis, foi lá no século XIX, a gente está no século XXI, então a gente pode ter um estranhamento em algumas palavras, né? Então, a escrita é assim, ela é meio que permanente, não vai mudar. Por isso, o rigor, né, da questão aí das normas gramaticais, né, a diversidade do público, por exemplo, né, então é uma linguagem que tem que ser mais acessível para todos. Por isso, o rigor, né, por isso aí o respeito em relação às normas gramaticais, para não ter margem ali de dúvida para o que está sendo colocado por meio da escrita, tá bom? Bom, níveis da linguagem, né, gente? Então, assim, já que a gente está falando de língua oral, língua escrita, vamos falar sobre os níveis da linguagem. A linguagem, por exemplo, ela pode ser padrão, né? E ela pode ser coloquial. E essa aula, ela é muito voltada para a galera do vestibular, tá, gente? Para a galera que vai prestar concurso, né? Porque o que acontece aqui nesse conteúdo? Por exemplo, os níveis da linguagem, né? A linguagem padrão, ela é uma linguagem que ela segue as regras gramaticais, tanto para a escrita quanto para a oralidade, por exemplo, tá? Então, assim, a linguagem padrão, por exemplo, na oralidade, né? As características. A linguagem padrão na oralidade, ela é uma linguagem que ela vai seguir as regras gramaticais. Ela se encaixa em qual contexto, Deli? Como eu falei, a linguagem oral ela é mais rígida. Nesse caso, qual seria o contexto? Entrevistas de emprego, por exemplo, né? Quando você vai conversar com o seu entrevistador, como que você conversa? Me conta aí nos comentários, né? Provavelmente você vai utilizar uma linguagem mais formal. Então, tem os tipos aí, os níveis, né? No caso, aliás, da linguagem. Linguagem padrão, linguagem coloquial, né? Característica da linguagem padrão: rigor, rigidez, né? Segue regras gramaticais. Contexto, né? Porque você vai analisar o contexto, né? Qual que é o contexto aqui? O contexto, nesse caso, entrevista de emprego, reuniões de trabalho, assembleias, tá certo? Linguagem coloquial na oralidade. Gente, na oralidade a gente também pode usar o coloquialismo, né? Por quê, Deli?
Depende do contexto, poxa. Imagina você, eu estou conversando com uma amiga minha e aí eu quero convidar a minha amiga para a gente sair numa sexta-feira à noite, uma balada. E aí, se eu falar com a minha amiga de uma maneira informal, Deus que me livre, né, Adele? Deus que me livre. Ela, depois de um tempo, ela não vai mais querer sair comigo, muito provavelmente, né? E eu vou ficar em casa, né? E eu não quero isso. Então depende do contexto. Olha só o exemplo. Eu digo assim para minha amiga: oi, amiga, tudo bem com você? Não, maneira padronizada. Olá, né? Tudo bem? Como você está? Eu gostaria de chamá-la para a gente fazer um passeio aí agora à noite e em uma boate, uma danceteria, qualquer coisa, né? Algo do tipo. Me avisa se estiver disponível. Perceba que a formalidade, né, não se encaixa muito no contexto, né? Por quê? Porque aqui na linguagem coloquial, ela é uma linguagem que ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Proximidade com o meu interlocutor, né? E aí que vai depender do contexto, né? Então, se eu estou em uma entrevista de emprego, eu vou usar uma linguagem padrão, né? Porque o contexto pede isso, né? É uma linguagem que ela é mais formal, né? É um contexto formal e exige uma linguagem formal. Agora, se eu estou falando com a minha amiga, esse caso é o coloquialismo. O coloquialismo, gente, aquela linguagem popular, tudo bem? Então, voltando para minha amiga. Então, eu chamo a minha amiga como, gente? Numa linguagem mais popular. E aí, como é que você tá? Você tá bem? Tudo certo por aí? Poxa, vamos dar um rolê. No meu caso, eu falaria mais ou menos assim. Vamos dar um rolê aí pela night. Vamos curtir um pouco, vamos espairecer a nossa mente. Tranquilo? Beleza? Então é mais ou menos essa ideia aí, tá bom? Então, gente, a linguagem coloquial e a linguagem padrão, portanto, dependem de um contexto, tá? Bom, a linguagem oral, né? No caso aí, a linguagem oral, então, padrão, ela tem esse rigor, né? E ela tem um contexto, o rigor da gramática e o contexto aí, entrevistas, assembleias. A linguagem coloquial, característica, tirar, né, a informalidade, né, aproximação com o meu interlocutor, contexto, amigos, familiares, dia a dia, né? Então tudo vai depender do contexto, mas é importante que você saiba a diferença, né, da linguagem oral, da linguagem oral coloquial e a linguagem oral padrão. E agora vamos para o que a gente mais vai estudar aqui no nosso curso, que é a linguagem escrita. A linguagem escrita, gente, ela, tanto a padrão, né, quanto a coloquial, o que acontece? A linguagem escrita, tanto a padrão quanto a coloquial, ela é uma linguagem mais rigorosa, né? Então, assim, ela segue as regras gramaticais. Mesmo na informalidade dele, você pode estar se perguntando, mesmo na informalidade, né? Por exemplo, quando eu vou falar de uma maneira mais informal com a minha amiga, eu vou ter que usar a pontuação. Ah, mas eu não quero usar a pontuação. Se você não quer usar a pontuação, provavelmente porque você tem dificuldade no uso da pontuação. Porque para você se expressar por meio da escrita, né, e o outro entenda, é muito importante que você usa a pontuação para ter clareza naquilo que você está dizendo. Ah, mas a minha amiga, eu escrevo, ela entende. Ela pode até entender. No entanto, a falta de pontuação pode tornar um pouco confusa a frase. Não pode não trazer muita clareza e, portanto, você pode não conseguir expressar exatamente aquilo que você quer, né? Alcançar o seu objetivo, talvez. Então perceba que a escrita ela é muito mais rigorosa
E é isso que eu quero que você compreenda, que a escrita e a oralidade são coisas diferentes. No entanto, embora, gente, elas sejam diferentes, elas se completam. Olha que bonito, né? São diferentes, mas se completam, tudo bem? Bom, voltando para a escrita. Então, pessoal, a escrita, né? Quais são as características da escrita? Rigor, né? A questão da norma gramatical, a gente tem que conhecer as normas gramaticais. Contexto. Bom, o contexto aqui vai depender, né? Então, assim, por exemplo, se você vai escrever uma redação, por exemplo, você vai seguir a norma gramatical, portanto, a linguagem padrão. Agora, se você vai escrever no WhatsApp, nas redes sociais, por exemplo, você já vai usar uma linguagem coloquial. Depende do contexto, mas perceba que a escrita ela é mais rígida. Tudo bem? Bom, linguagem padrão aí, né? Então você tem a linguagem padrão aí da escrita nos jornais, por exemplo, nas revistas, nas redações do Enem, nas redações de concurso, tá certo? Linguagem coloquial, né? Na escrita. Eu já falei, né? Rede social, WhatsApp, tudo bem? Beleza? Cartas também, né? Dependendo aí, vou fazer uma carta para minha mãe, por exemplo, eu posso usar uma linguagem coloquial sem problema nenhum, tá bom? Beleza? Muito bem. Bom, eu não poderia deixar de falar, né? Já que a nossa ideia aqui é mais para você que quer aprimorar a sua escrita, ou você, né? Essa aula é para você que vai prestar vestibular, né? No caso aí da redação, concurso. Eu não poderia deixar de falar nessa aula sobre a linguagem denotativa e conotativa. Por quê? Porque a linguagem denotativa, por exemplo, no caso da redação, a gente usa a linguagem denotativa. O que é linguagem denotativa? A linguagem denotativa ela é uma linguagem no sentido real, no sentido literal, no sentido do dicionário, né? Você já deve ter ouvido falar. Sentido do dicionário, Deli, sentido do dicionário, que é o sentido real, que é aquele sentido que não dá brecha para interpretação, né? Enquanto que a linguagem conotativa, ela tem um sentido figurado. Então, por exemplo, exemplo de linguagem de frases com linguagem denotativa. Eu digo assim, por exemplo, o sol nasceu no horizonte. O pessoal manda mensagem a essa hora. O sol nasceu no horizonte hoje pela manhã, por exemplo, né? Então, o sol nasceu no horizonte hoje. Nesse exemplo, quando eu digo que o sol nasceu no horizonte, é um exemplo de linguagem denotativa, tá? Exemplo de linguagem denotativa. Então, gente, essa linguagem denotativa, deixa eu desligar isso daqui. Aqui. Essa linguagem denotativa, vocês percebem que é uma linguagem que ela não traz margem para interpretação. Ela está no seu sentido literal, né? Ela está no sentido real, tá certo? Enquanto que a linguagem conotativa, não. Eu posso dizer assim, hoje eu me sinto com a mesma frase, né? Não, vamos usar uma frase diferente. Essa aqui, ó. Meu cachorro, por exemplo, no caso da linguagem conotativa, meu cachorro é um raio de sol nas minhas manhãs, por exemplo. Perceba que agora sol, ele assumiu uma linguagem, a mesma palavra, mas ela já assumiu uma linguagem mais, um tom mais conotativo, mais figurado, né? Então, sentido denotativo, exemplo, meu cachorro está dormindo na varanda. Isso é um fato, ou seja, isso é uma realidade, né? Então, é uma frase no seu sentido real. E
no sentido conotativo. Meu cachorro é um raio de sol nas minhas manhãs. Então, gente, a linguagem denotativa é uma característica, por exemplo, aí das redações que exigem aí uma linguagem mais exata, sem margem para interpretações. Tudo bem? Gostaram da aula? Se vocês gostaram da aula, não esqueçam de dar o like. Não esqueçam de deixar nos comentários aí o tipo de linguagem que você usa aí com os seus familiares, para eu saber, né, o que você pensa. Eu vou adorar, tá bom? Eu vou adorar essa interação de vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.